Hello, olá. Hoje vamos entender um pouquinho sobre o Verbless clauses. O que é o Verbless clauses e como podemos saber, como podemos formar esse Verbless clauses. Verbless clauses, como o próprio nome já diz, é verbless, que é um verbo a menos dentro da frase, quer dizer que não tem o verbo, não existe o verbo dentro dessa frase. Então, por isso que essa frase vira verbless clause. So, como eu acabei de citar, que verbless clause não existe o verbo. Então, não existe a forma do verbo to be dentro da frase. Essa forma do verbo to be está eliminado. Ele foi deletado dentro da frase. Mesmo essa forma do verbo to be não está presente no verbo escrito. Podemos sentir que tem um verbo. Só que não falamos esse verbo porque foi omitido. Por isso que é chamado verbless clause. Vamos ver alguns exemplos só para nós entender um pouquinho melhor sobre esse verbless clause. Number one example. It is nice to see you. Essa é a frase completa. It is nice to see you. A mesma frase, só que agora em verbless. Fica nice to see you. Sem a forma do to be, que foi deletado. To be innocent. E a ver que não só a forma do to be que é eliminado, mas também o sujeito o sujeito do verbo to be também é eliminado junto. Que no caso do primeiro, it. É eliminado junto com o verbo to be. Vamos ver mais exemplo, só para nós ficar bem claro o que é o verbless clause. Because he is too tall to enter the room, he remains standing at the door. Podemos ver que a forma do to be, mas o sujeito foram eliminados, que dá a essa frase verbless, too tall to enter the room, he remains standing at the door. Outro exemplo. Whether he is successful or unsuccessful, he always puts his best effort in his work. Podemos ver na forma do verbless, successful or unsuccessful, he always puts his best efforts in his work. Outro exemplo. She is too nervous to move. She stood on the floor, trembling. E na forma do verbless, too nervous to move, she stood on the floor, trembling. E também, when they were left hot, they lose heart. E na forma do verbless, quando elimina a forma do to be, fica left hat, they lose heart. Também, he declares the meeting to be open. E na forma do verbless, he declares the meeting open. Podemos ver que a forma do to be foram eliminados nessas frases. E isso dá a nova origem à frase, que a frase ficou sem o verbo. E por isso vem esse nome verbless, que não existe o verbo to be dentro da frase. Por isso é chamado o verbless clause. Agora que nós já entendemos o que é o verbless clause, vamos praticar junto. Vocês vão trocar essas frases, eliminando o verbo, para a frase ficar verbless, sem o verbo. Você pausa o vídeo para você ganhar um tempinho para poder
fazer os exercícios e daqui a pouco eu vou vir com a resposta para você corrigir e ver se você aceita ou não. Vamos lá com as respostas. A primeira frase. Henry was sensing danger. Henry shut down the machine immediately. In a former verbless, sensing danger, Henry shut down the machine immediately. Segunda frase. Martin was too cautious to take risk. Martin decided to stay on at his job. A former verbless. Too cautious to take risk. Martin decided to stay on at his job. A terceira frase. It is successful. If it is successful, we can publish the result in a science journal. In a former verbless. If successful, we can publish the result in a science journal. Também, she was too slow in the race. She came second. In a former verbless. Too slow in the race. She came second. E também, being too impatient to wait. Paul demanded the result. Na former verbless, too impatient to wait. Paul demanded the result. Esses são a forma do verbless da mesma frase. E vocês podem ver que a forma de to be mais o sujeito foram eliminados. E isso dá origem ao frase sem o verbo, que é verbless clause. Espero que vocês já tenham entendido o que é um verbless clause. Até a próxima. Goodbye.